Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que nos acompanham na live também. E hoje o estudo que nós vamos abordar será sobre a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Será que realmente nós temos o real entendimento a respeito da parábola do filho pródigo? É isso que nós vamos ver aqui nesse culto, nessa noite. Será que o texto, ele fala de uma pessoa que se desviou do evangelho e retornou, e daquele que faz a figura do irmão mais novo, e daquele crente um pouco mais turrão, vamos usar essa palavra, que faz a figura do irmão mais velho? Será que o texto está dizendo isso mesmo? Será que é só isso que o texto está nos dizendo? Tá? Então vamos ler a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do 1 ao 3 e depois do 11 ao 32. Lucas, do 1 ao 3, depois do 11 ao 32. Amém? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com ele? Então Jesus lhe contou uma parábola. Vamos para o 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que mandou ao campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher seu estômago com vagens de alfa-borreira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida, e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e um calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho,
você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, pois ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa noite com a intenção de aprender mais a sua palavra. Se faça presente nessa noite, se faça presente para que toda a palavra que seja dita não seja do homem, seja exclusivamente instruída pelo Senhor. Senhor, meu Deus, eu peço que guarde os que estão vindo, peço que guarde os que estão na live, peço que guarde os que estão aqui na nave da igreja, que todo o direcionamento da vida deles seja embasado conforme as suas escrituras. Senhor, eu peço que esteja presente nessa noite e que tudo o que nós vamos ver aqui nessa noite seja instruído por Ti. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, lemos aqui o texto e a gente vê que Jesus está querendo deixar um recado, e em todas as suas parábolas, ele está querendo deixar um recado para alguém, obviamente. E ele está lá comendo com publicanos e pecadores, e existiam dois tipos de grupos escutando Jesus naquela noite: publicanos e pecadores e mestres da lei e fariseus. Publicanos e pecadores eram aquelas pessoas que não seguiam toda o tradicionalismo, não seguiam todo o protocolo judaico, não seguiam as leis judaicas, tá? Não seguiam as leis. Lembrando que existiam, no Velho Testamento, 613 leis, né? Existiam essas 613 leis que os judeus cumpriam elas. Depois isso é resumido quando Jesus entrega os 10 mandamentos para Moisés. Depois isso é resumido novamente em Jesus, quando ele fala: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E você pode ver que até mesmo nos 10 mandamentos, o entendimento de amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, os 2 de Jesus e os 10, são a mesma coisa. Se você pegar, se eu não me engano, os 4 mandamentos iniciais, é do nosso relacionamento com Deus, e do 5º em diante, é o nosso relacionamento com o próximo. Então, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, 613, que virou 10, que virou 2, certo? E, então, tinha publicanos e pecadores, pessoas que não seguiam esse tradicionalismo, esse cerimonial tradicional do judaísmo, e tinha os fariseus, que sim, seguiam todo esse protocolo. E nós precisamos entender isso, que existia um protocolo para poder fazer um vínculo do porquê que Jesus está dizendo algumas coisas dentro do texto. Se a gente não entende essas duas figuras, a gente não vai entender quem é o filho mais novo e quem é o filho mais velho. E por que Jesus está dizendo o que ele está dizendo. E qual vai ser a relação mais para frente no texto do pai, a relação dele com o filho mais novo, e o pai, a relação dele com o filho mais velho. Se a gente não entender todo esse cenário, tudo o que está acontecendo, a gente não entende o porquê da parábola, por que Jesus está dizendo isso. Tá? E isso é muito importante entender. Os publicanos e pecadores viviam de forma irresponsável, não conheciam a Deus, estavam ouvindo a palavra de Jesus naquele momento. E os fariseus estavam ali já incomodados. E por que os fariseus já começam a escutar Jesus falando e já estão incomodados com Jesus? Olha o que os fariseus estão dizendo. Este homem recebe pecadores e come com eles.
Lembra que eu falei que existia um cerimonial dentro da tradição judaica? O que acontece? Você receber uma pessoa, para um judeu, naquela época, receber uma pessoa, para comer com essa pessoa, significa total aceitação a essa pessoa. E os judeus se perguntam, como é que Jesus, já estão incomodados aqui perguntando, como é que Jesus recebe com ele, esses pecadores? Tá? Então, entendemos aqui a figura do irmão mais novo, relacionado com os publicanos e pecadores, e o irmão mais velho com os fariseus e mestres da lei. Entendemos que Deus está conversando com esses dois grupos. E na história, o filho mais novo, muitas vezes nós escutamos dentro da igreja que o filho mais novo é uma pessoa que está na igreja e saiu dela. Saiu e depois voltou. Né? Nós sempre, a maioria dos sermões a respeito da parábola do filho pródigo a pessoa está na igreja, se desviou e depois voltou. O filho mais novo, basicamente, é isso que nós entendemos. E essa visão está certa? O texto está dizendo isso? Eu posso dizer que os publicanos e pecadores é uma pessoa que se desviou e voltou? Eu não posso dizer isso. Eu posso fazer uma analogia e dizer isso? Sim. O texto está dizendo isso? Não. O texto diz, os publicanos e pecadores eram pessoas que não conheciam a Deus e não conheciam as leis e todo o cerimonial das leis. Então, todos nós, um dia, já estivemos na figura do filho mais novo. Tá? Mas como assim? Eu nunca desviei, sempre fui criado na igreja, eu nunca saí da igreja. Como é que um dia eu fui o filho mais novo? Né? Paulo vai dizer o seguinte, porque um pecou, então todos pecaram. Todos nós estamos fora do reino de Deus. E fomos reinseridos a partir do sacrifício. E a partir da nossa fé em Jesus, hoje, nós nos tornamos o filho mais velho. Mas até então, nós éramos o filho mais novo. E nós só nos tornamos o filho mais velho, e nós vamos ver o porquê, a partir da nossa conversão. E olha só o que o filho mais novo faz, e depois a gente vai conversando mais sobre isso. O filho mais novo, a primeira coisa que ele faz, que é uma coisa gravíssima, para todo aquele cerimonial que existia dentro daquele conceito da tradição, das leis, do judaísmo, ele pede sua parte da herança. Isso, o que está querendo dizer? Ô pai, já deu, você podia dar uma acelerada aí, talvez morrer, eu quero o meu dinheiro. Entendeu? Eu quero o meu dinheiro. Lembrando aqui que dos dois filhos, o filho mais velho, ele ficaria mais ou menos, se fosse só dois irmãos aqui, o filho mais velho ficaria com 2/3 da herança e o filho mais novo ficaria com 1/3. O filho mais novo, simplesmente, Jesus, quando ele está contando que o filho mais novo pede a parte da herança, ele está dizendo, pai, você podia morrer, eu quero viver a minha vida independente, fora aqui da casa, fora aqui do seu domínio, e eu vou viver. E o que acontece? O filho perde tudo de forma irresponsável. Por que eu falei que o filho mais novo, todos nós já fomos? Porque a nossa mente, o nosso corpo, tudo, ele foi rompido
A ligação que nós tínhamos com Deus foi rompida em Adão. Então nós fomos o filho mais novo. Isso foi rompido. Nós vivemos irresponsavelmente. Nossa mente não está mais ligada em Jesus a partir de Adão. Nosso corpo não está mais ligado onde reina a justiça de Deus. Nós estamos afastados de tudo isso. E só somos reinseridos a partir do sacrifício de Deus. Que mais para frente nós vamos ver o que o pai tem que fazer para reinserir o filho mais novo. Mais para frente a gente vai ver. Então, hoje, nós conseguimos entender. Todos nós já estivemos na figura do filho mais novo. Porque, como descendência de Adão, já fomos caídos e já estivemos, como Paulo diz, destituídos da glória de Deus. E só seremos reinseridos quando Jesus retornar. E o filho mais velho? O que acontece? Ele fica furioso. Ele fica furioso e ele tenta dar uma situada no pai. Ele tenta dar uma situada no pai. Se a gente pegar no versículo 29, mas ele respondeu ao pai: olha, esse olha com exclamação, querendo dizer, é o seguinte, nós vamos bater um papo aqui. Querendo dar uma explicação para o pai. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados por Deus? Isso, ou talvez isso só acontece nas igrejas lá da França, aqui no Ferreira não acontece. Quantas vezes a gente é difícil aceitar, a gente ver um novo convertido prosperar, ou ver que ele já entrou na igreja, ele já era próspero, e a gente tem aquela dor no coração, aquela mágoa de pensar assim, mas ele já veio aí de fora fazendo algumas coisas erradas, né? Agora que ele veio para cá, agora tudo fica mais fácil. A gente precisa se linkar para entender o que Jesus está dizendo para nós nesse texto. A gente precisa se linkar com a figura do mais novo e com a figura do mais velho. Será que nós estamos prontos para aceitar, por exemplo, um novo convertido, uma pessoa que está na igreja, a receber um cargo, como aqui, vamos falar como uma regra aqui do Ferreira. Todo final de ano, dezembro, todo mundo entrega os cargos. Não é assim? Assim, pastor Jorge? Todo mundo entrega os cargos. Aí você aceitaria será que você aceitaria com mansidão um novo convertido ficando com o seu cargo? Ou será que iria doer o seu coração? Pode ser que você não reclame. Pode ser que tudo bem, que você aceite. Não estou querendo generalizar, falando que todo mundo ficaria. Só estou querendo dizer que existe pessoas que ficariam chateadas. Porque se você pensa, eu fiz o trabalho por tanto tempo, agora que eu ia começar a deslanchar, me trocaram. E aí deu por um novo convertido. É a mágoa. O filho mais velho tem a mágoa por achar o quê? Que ele era escravo. Ele fala, vamos pegar aqui o versículo 29 mesmo. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Se ele se considera um escravo, essa relação ela também não está muito sadia. Existe uma mágoa. Parece que ele quis mostrar para o pai dele, você não tem visto o que eu tenho feito? Igual o Jó. Jó, ele era, a fé de Jó, todo mundo fala fé de Jó, mas a fé de Jó também balançou. E Deus precisou dar uma situada em Jó. Porque Jó fala assim para Deus, por um acaso você tem olho de carne? Querendo
dizer para Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? E aí Deus coloca o Jó no lugar dele, dizendo, onde você estava quando eu criei o mundo? Então, em muitos momentos, por mais que nossa fé, ela seja genuína e verdadeira, em alguns momentos, a gente sente mágoa. Porque somos o quê? Como eu já disse, descendência de Adão. E aí, nós entendemos então, existiam dois tipos de pessoas, publicanos e pecadores. Os publicanos e pecadores representados pelo filho mais novo, e os fariseus, mestres da lei, representado pelos filhos mais velhos, né? Nós já entendemos que antes de o Espírito Santo tocar no nosso coração e nós aceitarmos Jesus como Salvador, antes disso, nós éramos o filho mais novo, como descendência de Adão, nós estávamos vivendo irresponsavelmente. E hoje nós estamos na figura do filho mais velho. E nós vamos entender o que o pai faz para poder estar reconciliando o filho mais novo e depois mantendo o filho mais velho dentro da casa. Como eu já disse, a gente precisa entender para que o texto nos mostre, nos dê consciência de que nós somos esses dois tipos de pessoa. E é isso que o texto fala. Já entendemos também que o filho mais novo não é aquela pessoa que desvia. É aquilo que eu disse. Podemos fazer essa analogia? Podemos usar isso como um exemplo? Podemos. Isso está no texto? Não. Então, um detalhe que eu esqueci de falar do filho mais velho, ele chega a inventar mentiras sobre o filho mais novo. Ele diz o seguinte em Lucas 30. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo. Até então, o texto, Jesus, está dizendo que o filho mais novo viveu irresponsavelmente. Em nenhum momento diz que ele teve contato com prostituta. Então por que o filho mais velho está imputando isso no filho mais novo? É aquilo que eu estava dizendo, da gente querer avaliar o outro pela nossa régua e não pela régua de Deus. Por que essa pessoa? Por que fulano de tal? É a mesma coisa que o filho mais velho está fazendo aqui. Essa pessoa, esse seu filho que gastou tudo com prostituta. Mas até então, a parábola não tinha dito isso. Da onde o filho mais velho tirou isso? Na verdade, ele está com tanta ira que ele inventa isso. Tira isso e inventa e fala para o pai. Para poder, como eu disse, dar uma situada no pai. Olha. Então tudo bem, chegou o momento da gente ver. Já entendemos os dois, o filho mais velho, o filho mais novo, beleza. Chegamos no momento de ver o relacionamento do pai com o filho mais novo. O que o pai faz com o filho mais novo depois de tudo que ele fez? E por isso que eu disse no início, nós precisamos entender toda a regra cerimonial daquela época para poder entender o que o pai faz para poder inserir de novo o filho. E como isso representa a morte de Jesus na cruz. O pai vê o filho de longe, né? Até então, o filho mais novo, ele não tinha se arrependido. No momento que ele está voltando, ele não se arrependeu ainda. Ele só colocou na balança. Ele falou, bom, eu já desejei que meu pai morresse, né? Porque eu pedi minha parte da herança.
agora eu estou retornando para a casa do meu pai porque eu estou comendo aqui comida de porco. Lá na casa do meu pai, os servos são bem tratados. Então ele só está fazendo um pensamento de colocando na balança. Ó, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os servos são bem tratados. Eu vou falar, ó, me perdoa, me trata como um dos seus servos. Então isso não é um arrependimento. Ele só apenas está colocando na balança. O que é melhor para mim? Ficar comendo aqui comida de porco ou voltar para a casa do meu pai? Ah, vou voltar para a casa do meu pai. E isso faz toda a diferença para a gente entender o que vai acontecer aqui. O pai, ele corre até o filho mais novo. Isso naquela época, lembra do cerimonial que eu disse? Isso naquela época não aconteceria. Você nunca ia ver um patriarca correndo em direção a alguém, ainda mais uma pessoa que pediu a herança. Você poderia ver naquela época crianças correndo, mulheres correndo, mas você nunca iria ver o patriarca correndo. Você não iria ver o patriarca correndo em direção a uma pessoa que simplesmente a escanteou pedindo sua parte na herança. Você não ia ver isso. E aqui diz, e o pai correu em direção ao filho. O que isso está mostrando aqui? Que não importa o quão fora a gente estava do reino de Deus. O que está ensinando aqui? Não importa o quão fora nós estamos da palavra, afastado de Jesus, afastado da casa de Deus. Não importa o quanto a queda em Adão fez a gente se distanciar de Deus. Não importa. O pai corre em direção a nós. O pai quebra o protocolo. Aqui está querendo fazer uma analogia que é a própria morte de Jesus. Jesus morre, Deus vem na pessoa de Jesus e morre. A quebra do protocolo. Um Deus se faz carne para poder morrer por nós. É a quebra do protocolo. O pai correndo, tudo isso é graça. É sem esperar que o filho tenha alguma coisa em troca. E o que o pai faz? O pai programa uma festa. E uma festa sem medida. Traga um novilho gordo. O que está querendo dizer aqui? A morte de Jesus levou com ele todos os nossos pecados. A festa, ela é inesperada, ela é grande, ela é sem medida. Então o pai quebra todos esses protocolos para poder reinserir o filho mais novo à casa. Assim como nós somos reinseridos a partir do sacrifício de Jesus, a partir da fé em Jesus Cristo, a partir da sua graça. Tá, e agora qual que é a relação do pai com o filho mais velho? Com nós aqui. Lembra do cerimonial que eu estava dizendo? O filho mais velho, ele chega, ele pergunta, escuta o barulho, pergunta o que está acontecendo. Está acontecendo uma festa, porque aceitou o filho mais novo de volta, uma festa sem medida, tal. E ele enche de ira e não entra. Ó, seu pai está te chamando, tá? Seu pai está te chamando, ele quer falar. O empregado fala, ó, seu pai está te chamando lá, ele quer conversar com você, porque o seu irmão voltou. E o filho não vai. Quem vai é o pai até o filho.
jamais um pai sairia da posição, naquela época, saía na posição de anfitrião de uma festa e iria atrás de um filho. Não, para nós, não, talvez, falta um pouco essa noção aqui dentro desse texto. Um pai não iria sair da festa sendo o anfitrião. Naquela época não existia isso. Não existia assim, o seu pai está te chamando e você não vai. Ah, vou depois. Simplesmente não existiria isso. E o pai vai até lá. E o filho, mesmo inserido dentro da casa do pai, mesmo tendo 2/3 da herança, conforme eu disse, que naquela época, se fosse dividido entre 2 pessoas, que é aqui representada no texto, 2/3 da herança ficaria com o filho mais velho e 1/3 com o filho mais novo. E o filho se acha injustiçado. E o pai simplesmente diz o seguinte, depois de ter quebrado todo esse protocolo: filho, tudo o que eu tenho é teu. Por que que em muitos momentos nós não enxergamos que Deus faz isso por nós? Ele quebra o protocolo, ele quebrou o protocolo para nos reinserir, e a salvação dele é duradoura, a salvação dele é diária, a salvação dele é atemporal, a salvação dele nos mantém dentro da casa de Deus. Nós muitas vezes esquecemos isso. E em alguns momentos nos questionamos, será que Deus está me vendo? A gente se enche de ira, assim como o filho se irou e perguntou, mas você nunca me deu nem um novilho magro, né? E o pai diz, mas como um novilho magro? Tudo que eu tenho é teu. Novilho não, cabrito, desculpe, usei a palavra errada. A salvação, ela é atemporal. A quebra do protocolo que nos reinsere, que nos reinseriu, o sacrifício de Jesus, que nos reinseriu de volta ao reino, que nos dá direito à salvação, é a mesma quebra de protocolo que nos mantém aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Sendo filho. E muitas vezes precisando escutar, filho, tudo o que eu tenho é teu. Muitas vezes precisamos ouvir isso. E aí, chegamos num ponto que é o seguinte. Tá bom. Será que Jesus, ele está do lado de alguém nessa história? Será que se Jesus tivesse que favorecer algum dos 2 filhos, ele dá a entender que ele favorece algum dos 2 nessa história? Ele deixou o filho mais novo voltar, depois de ter gastado tudo. Mas, em contrapartida, ele disse que tudo que ele tem é do filho mais velho. Então, se a gente pudesse perguntar para Jesus, Jesus, depois que você terminou essa parábola, eu queria te fazer uma pergunta. De qual lado você está dessa história? Você está do lado do filho mais novo ou você está do lado do filho mais velho? E eu acredito que a resposta de Jesus seria mais ou menos a seguinte. No filme Senhor dos Anéis, tem um guardião da floresta e um hobbit conversando porque vai ter uma guerra. E o hobbit pergunta para esse guardião da floresta, que é uma árvore, parecido com uma árvore. Você não vai... De qual lado você está nessa história? Aí a árvore responde da seguinte forma. Eu não estou do lado de ninguém. Porque ninguém está absolutamente do meu lado.
Nós precisamos que Jesus quebrasse, nós precisamos que Deus quebrasse todo o protocolo de um Deus que viesse como carne para se sacrificar. E não pense que isso foi pego de surpresa. Ah, puxa vida, Adão caiu. Agora Deus tem que bolar um plano. Isso, Deus ele não é pego de surpresa, né? Antes que houvesse luz, antes que Deus formasse o mundo, já houve cruz. Deus já sabia que nós seríamos salvos. Ele já sabia que nós precisaríamos dele, quebrando protocolos para sermos reinseridos. Paulo disse isso. Que antes da formação do mundo, Jesus já tinha quebrado todo o protocolo para nos reinserir. Então, nós podemos concluir aqui que essa parábola do filho pródigo, ela fala com dois tipos de pessoas. Publicanos e pecadores, na figura do irmão mais novo, fariseus e mestres da lei, na figura do irmão mais velho, e o pai, na figura de Deus. E podemos entender que nesse texto fala muito mais do que a gente acha que fala. E muitas vezes a gente estudando a palavra de Deus, a gente vê que o texto, Deus, tem até uma charge que fala assim, Deus, fala comigo. Aí sai uma mão de uma nuvem assim e entrega uma Bíblia para a pessoa. Por quê? Porque você vai lendo, você vai entendendo, você vai... Caramba, eu sempre vi lá na igreja, eu vi alguns irmãos, não todos, não quero generalizar, vi alguns irmãos falando que o filho mais novo é aquele que vai, que desvia e que volta. E a gente vê que no texto não tem isso. Hoje a gente tem consciência disso. A gente, poxa, mas esse filho mais velho aqui é rancoroso, né? Mas hoje somos nós, o filho mais velho. Ó, esse pai aqui, ele quebrou os protocolos, ele é muito bonzinho. É a graça de Deus. Então, irmãos, eu termino aqui a minha fala dizendo que a graça, que o amor de Deus, tudo que Ele fez por nós, a quebra desse protocolo, ela é atemporal. Ela, na figura do irmão mais novo, Ele nos reinsere ao reino, e na figura do filho mais velho, o pai quebrando os protocolos, nos mantém dentro do reino, e é isso que Ele tem feito por nós até hoje. Amém?